Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Adore Ele nessa noite. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levante sua voz essa noite, diga isso pra Ele. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, diga, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levante a sua voz e diga: levou sobre si o pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aumente a sua voz, exalte ao Senhor, diga: no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho. Oh, declare, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Oh, oh, oh. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos até o verso de número 10. Vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo da ministração. Diz assim a palavra: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos.
Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Nós vamos ler só até aqui. Curve a sua cabeça mais uma vez, por favor, feche os seus olhos. Pai, nós te damos graças por esse tempo tão precioso, onde nos reunimos para cultuar aquele que é digno de receber toda a glória e todo o louvor, que és tu, Senhor Jesus. Pedimos agora que, ao reservarmos esse tempo de culto ao Senhor, para ouvirmos a tua palavra, tu venhas de forma tal que o teu Espírito fale de forma inconfundível ao nosso coração. Que a tua palavra produza em nós aquilo que só ela tem o poder de produzir. E que saiamos daqui edificados, consolados e encorajados, segundo o poder da tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Assente-se, por favor. Se você quiser conhecer o desfecho de qualquer coisa, é muito importante você saber como ela começou. O início de tudo. A história da igreja é narrada segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Conta os primórdios da igreja, como tudo começou. Desde o momento onde eles estavam reunidos em Jerusalém, segundo a ordem do próprio Senhor Jesus, de que dali não se afastassem, até que recebessem do alto o batismo com o Espírito Santo, o qual acontece no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, estando eles juntos, reunidos no mesmo lugar, de repente, diz a palavra que veio o vento como de um som impetuoso e invadiu o lugar onde eles estavam, línguas como de fogo foram distribuídas sobre eles, e eles se puseram a falar em outras línguas como o Espírito lhes concedia. A partir daquele momento, eles saem às ruas de Jerusalém, era um tempo de festa dos judeus, eles se põem a proclamar as maravilhas do Senhor, no idioma que cada pessoa que ali estava representando a sua nação poderia compreender, e como resultado, 3.000 pessoas são batizadas, milhares se tornam adeptos da fé cristã. A Bíblia diz que a multidão dos que creram era enorme. Começa então a perseguição da igreja. Tiago é martirizado, é decapitado. A partir do capítulo 8, muitos são expulsos e por causa da perseguição, Filipe chega a Samaria e através da fuga dos cristãos da cidade de Jerusalém, o evangelho então é espalhado. Milhares e milhões de pessoas agora começam a seguir a fé cristã. No capítulo 9, uma grande ação de Deus para levar o evangelho além dos limites de Judéia e de Samaria começa a acontecer com a conversão de Saulo. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus e a narrativa do capítulo 9 traz nos seus detalhes como ocorreu esse encontro. Ele, então, desse encontro, entende que o Senhor havia o chamado para ser apóstolo aos gentios, além dos limites de Jerusalém, Samaria, de Judéia, e ele então é levado e levantado pelo Senhor para ser o apóstolo que levaria o evangelho às outras nações. Ele é enviado a partir do capítulo 13 pela igreja de Antioquia. Agora o centro do evangelho já não é mais Jerusalém, é Antioquia.
E no capítulo 13, a igreja de Antioquia separa os seus primeiros missionários, Paulo e Barnabé. São separados pelo Espírito Santo, não são escolhidos pelos homens, são escolhidos pelo Espírito de Deus. E eles começam a sua primeira viagem missionária. Paulo faz um total de 3 viagens missionárias. Mas a primeira viagem é essa, é o início de tudo. É como a coisa começa a acontecer. Já aqui no capítulo 14, eles chegam a uma região chamada Icônio. E começam a fazer aquilo que eles haviam sido comissionados a fazer. Pregar o Evangelho. O texto diz que ao pregarem o Evangelho, eles falavam de tal modo, na unção e no poder do Espírito Santo, que vieram a crer uma grande multidão. Tinha gente crendo de tudo quanto é linhagem, judeus, gregos. Alguns judeus incrédulos, segundo o texto nos diz, irritaram os ânimos dos gentios contra eles, e eles ainda demoraram ali, falando ousadamente no Senhor. A palavra era confirmada através de sinais e prodígios que eram realizados. Mas chegou um momento em que eles precisavam sair ainda mais. Eu fico muito impressionado como a perseguição sempre fez bem à igreja. Eu quero dizer para você hoje à noite que todas as vezes que você se sentir perseguido, comece a adorar a Deus. Isso vai trazer um resultado além daquilo que você pode imaginar. Às vezes nós ficamos pedindo para que Deus retire de nós as perseguições, os ultrajes, as difamações, mas todas as vezes que isso acontece, pode se preparar. Vem um tempo extraordinário de Deus sobre a sua vida. Vem um tempo extraordinário de Deus sobre a vida da igreja. É sempre assim, a história ela é marcada por períodos como esse, de perseguição, de ultraje, de homens de Deus sendo caluniados, ultrajados, perseguidos, colocando pessoas contra ele, mas tudo isso é um projeto de Deus. Sabe por quê? Deus nunca perde o controle de nada. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Ele é soberano. Nada foge do controle das mãos do Senhor. E até mesmo aquilo que intentam mal contra você, Deus reverte em bênção. Você pode dizer glória a Deus para isso hoje à noite? Por isso que a gente tem que sempre crer de que por mais que a luta seja grande, vai resultar em algo bom para a sua vida. No final, Deus vai ser glorificado, as portas vão se abrir e você vai poder perceber mais uma vez de que o Senhor tem sido fiel com a sua vida. Por causa da perseguição, eles chegam agora em Listra. É uma outra cidade da região de Icônio, aonde eles continuam fazendo a mesma coisa, pregando o Evangelho. É interessante como a igreja primitiva se limitava àquilo que lhe havia sido confiado a fazer, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. O Evangelho é boas novas. Se há algo que eu e você precisamos manter sempre em mente e convicto no nosso coração, é a mensagem que nos foi confiada. Eu e você fomos confiados com uma mensagem, a mensagem do Evangelho, de levar as boas novas de salvação aos perdidos. É isso que nós temos. O tesouro que temos confiado a cada um de nós é esse, de levar ao cativo, aos homens e às mulheres, uma mensagem de esperança, uma mensagem de boas novas. Paulo e Barnabé chegam em Listra. E se você percebe no verso número 7, é daqui que eu quero partir com aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje à noite. No verso número 7 diz que eles chegam em Listra, aonde eles anunciaram o Evangelho. Quando eles chegam em Listra e anunciam o Evangelho tem um poder de atrair sem nenhuma outra comparação. O Evangelho atrai as pessoas. É por isso que quando você começa a falar do Evangelho, algumas coisas extraordinárias começam a acontecer, porque todas as vezes que você fala do Evangelho, o Espírito Santo entra em ação. Quando você fala do Evangelho, o Espírito Santo começa a falar através de você. Não é mais a sua própria força, não é mais a sua eloquência, não é mais a sua oratória, mas é poder de Deus que começa a agir através da boca daquele que fala da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que quando você compartilha do Evangelho com um vizinho, com um familiar, e não são poucas as vezes quando você está falando das maravilhas de Deus, você vê o olho das pessoas ficarem mareados, você vê pessoas ficarem emocionadas, e você vai ver que aquilo não é a sua própria oratória, não é o poder de persuasão que você tem, mas é o poder do Espírito Santo
agindo através da vida daquele que proclama as boas novas. Por isso que a palavra de Deus diz que formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Não é porque ele é formoso, mas é porque ele se dispõe a fazer algo o qual o Espírito Santo de Deus vem contribuir com ele. Quando a mensagem é pregada, o Espírito Santo se coloca em ação. Por isso que eu creio que hoje à noite, enquanto nós falamos do Evangelho, o Espírito Santo está neste lugar falando ao seu coração. Porque é ele quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo de Deus, é o Espírito Santo. Todas as vezes que você abre a Bíblia e fala do Evangelho, você não precisa se preocupar se algo extraordinário vai acontecer. Com certeza algo extraordinário vai acontecer. Porque quando o Evangelho é anunciado, o poder de Deus se torna manifesto. É assim, sempre foi assim e sempre será assim. Paulo e Barnabé então começam a anunciar o Evangelho. E dentre estes que o Evangelho é anunciado, o Evangelho era anunciado não num lugar reservado, era anunciado nas ruas, de porta em porta. Onde quer que eles encontravam um grupo de pessoas reunidas, eles assim o faziam. Que bom seria se nós voltássemos às mesmas práticas. De falar do amor de Deus em qualquer lugar, no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, nas ruas, no semáforo, quando você para abastecer o seu carro, quando você tem qualquer oportunidade para compartilhar o amor de Deus com alguém. O texto diz que é assim que eles fazem. Eles anunciavam um evangelho. E em Listra, um homem é apresentado dentre a multidão. Eu fico sempre impressionado a maneira como a Bíblia destaca algumas pessoas. O seu nome não é dito, não sabemos a sua idade, não sabemos o quanto tempo ele sofria, mas sabemos que ele tem uma grande dificuldade. O texto diz no verso número 8 que nessa cidade de Listra havia um homem que, acostumado a estar assentado, sempre no mesmo lugar, era aleijado, paralítico desde o seu nascimento. Pouca coisa a gente sabe dele, mas o que a gente sabe dele é que ele tinha uma grande limitação. Aleijado, paralítico, incapaz. É interessante como o Evangelho sempre se torna mais atraente àqueles que têm uma necessidade. É por isso que hoje à noite eu tenho essa grande expectativa no meu coração. De que se há uma necessidade na sua vida, o Evangelho vai de encontro a ela nessa noite em nome de Jesus. Porque quando a gente tem uma necessidade, o Evangelho se torna algo agradável de ser ouvido e desejável de ser ouvido. O texto fala desse homem, esse homem aleijado desde a sua infância. Ele nasceu assim. Não sabemos o que aconteceu, mas o texto diz que ele havia estado assim desde o seu nascimento. Não era culpa dele. Ele não fez nada, ele não correu, ele não era como Mefibosete, que fugindo nos colos da ama de seu avô, de seu pai, caiu e ele ficou paralítico, porque às vezes há algumas limitações que são fruto de coisas que fizeram com a gente. Mas o problema é quando a gente vive num estado e numa situação onde a gente não tem culpa de nada. A gente, na realidade, se encontra dentro de um contexto no qual nós fomos inseridos dentro dele. Não pedimos para nascer onde nascemos, não pedimos para viver ou ser criado na família onde fomos criados. Na realidade, às vezes a vida simplesmente é assim. Você já parou para pensar? Que às vezes a vida é assim. Não tem explicação. Não tem profecia, não tem elucidação, não tem revelação. Ele simplesmente era assim. Diferente de outros aleijados e coxos que a Bíblia nos apresenta, ele tinha algo que o destoava dos demais. Normalmente, uma pessoa aleijada, paralítica, ela era mendiga. Uma coisa estava relacionada à outra. Se ele era coxo, se ele era cego, naturalmente, ele era mendigo. O texto diz que ele não era mendigo. Se o fora, o texto teria destacado. Mas ele era um homem, talvez, com alguns privilégios, talvez de alguma família que pudesse prover a ele as suas necessidades. Talvez ele conseguisse recursos em alguns lugares aonde uma pessoa sem nenhuma capacitação física conseguiria encontrar. Mas o texto nos apresenta assim: esse homem aleijado, paralítico, jamais pudera andar. É difícil quando a gente vê os outros fazendo coisas que jamais
nós conseguimos fazer. Tem gente que se encontra exatamente dentro da definição que é dada a esse homem aqui no versículo 8. Jamais conseguiram fazer algumas coisas. Tem gente que jamais conseguiu ser feliz. Jamais. Tem gente que jamais conseguiu encontrar paz. Jamais conseguiu ser realizado. Jamais. O tempo passou, as oportunidades foram surgindo, mas ele jamais conseguiu andar. O problema não é só simplesmente quando a gente não consegue alguma coisa. O difícil é quando a gente vê outras pessoas conseguindo e a gente não. Quando a gente vê os outros darem certo e a gente não vai. É quando a gente vê o retrato de uma família feliz, de uma família ideal, de filhos. E o retrato da nossa história é um retrato de impossibilidades. O que mais me chama a atenção nesse texto sobre a biografia curta que é apresentada a respeito desse moço é essa expressão a seu respeito. Ele jamais conseguirá andar. Talvez hoje à noite existam algumas situações na sua vida que você possa se identificar com esse homem dentro dessa sua classificação. Talvez as áreas na sua vida em que você jamais conseguiu alcançar êxito. Jamais. Você já tentou numa religião, você já tentou na igreja, você já tentou, mas jamais. Até aqui a sua história foi uma história de percalços, de decepções, de frustrações, de lutas. Foi uma jornada onde surgiram possibilidades, mas nenhuma chegou a levá-la aonde você gostaria de ter chegado. Jamais. Eu conheço muita gente que se identificaria facilmente com esse homem. Que jamais encontrou paz no coração. Jamais conseguiu fluir naturalmente na vida. Porque o que o texto diz é que havia uma incapacidade física. Mas o problema não é a incapacidade física. O problema é quando surgem as incapacidades emocionais, espirituais, que te impedem de fazer coisas que naturalmente os outros fazem. É difícil. O que tem de gente dentro de um contexto tão presente hoje, que está incapacitado de uma série de coisas. Ele jamais conseguiu alcançar coisas na sua vida que para os outros é natural. Você não sabe o quanto dói no coração de alguém, algo que para ele é tão difícil de se realizar, e ele ver naturalmente os outros fazerem. Você não sabe o quanto faz falta você ter paz dentro de casa quando você não a tem. Você não sabe o quanto é difícil você não conseguir sorrir quando você nunca sorriu de verdade. Não é aquele sorriso provocado por situações momentâneas ou forçado por algumas situações, mas a alegria que vem da alma, aquela alegria de você saber de que é feliz sempre, tendo ou não tendo, como o apóstolo Paulo disse que ele aprendeu a viver contente. É bom quando a gente aprende a viver contente. Quando o nosso contentamento não é fruto das circunstâncias, do dinheiro, da falta ou da abundância de coisas. Mas eu aprendi a viver contente. Esse homem jamais conseguiria fazer alguma coisa. Talvez na sua jornada até aqui haja algumas impossibilidades. Talvez na sua jornada até aqui você se identifique com esse homem nessa cidade, aonde o evangelho chega até ele. E é daqui que parte a história de transformação na vida de uma pessoa. Eu quero te dizer hoje à noite que tudo aquilo que você precisa é que o evangelho chegue ao seu coração e que você receba o evangelho como verdade de Deus para mudar a tua história definitivamente. O que muda a história desse homem é a passagem de duas pessoas pela sua vida, levando algo consigo que tem o poder de mudar a história de toda e qualquer pessoa. Eu não tenho medo nenhum de afirmar nessa noite de que o evangelho é poder de Deus para a sua vida, para mudar a tua história definitivamente. Não importa o que aconteceu, não importa quanto tempo, não importa quanto tempo as suas impossibilidades estejam governando a sua vida, não importa quanto tempo, pode ser até mesmo desde o seu nascimento, mas de uma coisa eu sei: quando o evangelho chega,
tudo muda na vida de uma pessoa. Tudo muda. Em Listra, Paulo e Barnabé, segundo o versículo 7 diz, eles estão anunciando o Evangelho. E o Evangelho abre os nossos olhos. O Evangelho nos leva a crer numa pessoa. O Evangelho tem uma mensagem simples: Jesus Cristo. Qualquer outra coisa no Evangelho é um adendo à mensagem encarnada na pessoa de Jesus. O Evangelho é apontar para a esperança que é em Cristo. Por isso que quando Filipe chega em Samaria, ele anuncia-lhes a Cristo. Você não precisa ser nenhum teólogo para ser um pregador da palavra. O que você precisa para ser um evangelista é conhecer o Filho de Deus, que mudou a tua história, que é a esperança do mundo. Quando você fala de Jesus, o Evangelho está sendo pregado. Você não precisa aqui falar de dogmas, costumes. Você não precisa articular com facilidade a doutrina de uma igreja. Você precisa apenas falar de Jesus. É Jesus, é Jesus. Quando você fala de Jesus, o coração de alguém desesperado começa a ser cheio de esperança. Quando nós apontamos para a cruz, quando nós apontamos para Cristo, o nosso coração começa a ser inflamado com a possibilidade de mudança imediata pelo poder que há na pessoa do Filho de Deus. Assim vão Paulo e Barnabé, pregando o Evangelho, anunciando-lhe Jesus a um homem que até então jamais conseguira alcançar sucesso numa área da sua vida. Quanta gente que é bem sucedido em diversas outras áreas. Eu destaquei o fato dele não ser mendigo, porque muito provavelmente ele tinha aquilo que o dinheiro poderia proporcioná-lo. Queridos, dinheiro não é tudo. Eu conheço gente que daria tudo que tem para encontrar paz dentro da sua casa. Eu conheço gente que daria tudo que tem para conseguir dormir uma boa noite de sono, que não fosse a base de remédios. Tudo. Esse homem não era mendigo. Tinha gente que cuidava dele, provavelmente de uma família abastada. O texto não fala isso, mas nos dá liberdade para conjecturar. Ele não era mendigo. Talvez a sua família o provesse, mas havia algo que ele precisava. Todo mundo aqui tem algo que precisa. Todos nós. Não tem ninguém aqui que possa dizer: eu estou autossuficiente, estou completo. Para mim, eu não quero mais bênção nenhuma. Então vai para o céu. Morre. Porque todo mundo precisa de alguma coisa. Todo mundo. Eu preciso, você precisa. Até quem está cheiroso do seu lado precisa. Ele está aí todo tal, arrumado, engambelado, maquiado. Maquiagem não, irmão, só as irmãs. Maquiou o homem, complicou. Mas ele precisa de alguma coisa que talvez não esteja aqui numa taça de oração, talvez não esteja bem representado na sua cara, mas lá na alma tem alguma coisa dentro dele que ele precisa. Todos nós aqui precisamos de alguma coisa. Se você entrou aqui hoje, você precisa de alguma coisa. Pode parecer algo pequeno, para outros é algo impossível, mas todo mundo precisa de alguma coisa. Esse homem precisava de algo. Ele jamais pudera andar. E o texto diz que tudo muda na sua vida quando algo chega aos seus ouvidos. Aprenda uma coisa, meu irmão: cuidado com aquilo que você anda ouvindo. Aquilo que você ouve influi diretamente naquilo que é produzido no seu coração. Cuidado. O texto diz que a história dele muda a partir do verso 9. Por quê? O texto diz que esse homem ouviu falar o quê? Paulo. Chegou algo no ouvido dele que ninguém antes havia falado. Tudo que você precisa é de uma palavra de esperança chegar ao seu coração. É alguém que fale para você algo que talvez você esperou a vida inteira que alguém falasse. De que você tem algo grande da parte de Deus reservado para a sua vida. De que você é especial para Deus. De que teu futuro em Cristo está intacto. Algo saiu da boca de Paulo que mexeu com o coração desse cara.
Como Deus precisa nos dar pessoas que tenham lábios doces como esse. Gente que quando fala, o coração de quem ouve é inflamado de esperança, é inflamado de fé, é inflamado de expectativa. Porque tem gente que quando fala, se você está desanimado, você se mata. Paulo não, quando ele falava do Evangelho, e o Evangelho é vida, meu irmão. Quando você fala do Evangelho para alguém, quando o Evangelho chega no ouvido de alguém, algo começa a acontecer dentro dele. Por isso que a palavra do Senhor sempre cumpre aquilo que lhe apraz. Ela nunca volta vazia. O poder de Deus, quando a palavra é anunciada, você não sabe, mas a gente recebe gente que nos assiste pela internet, manda e-mail: pastor, eu estava do outro lado do mundo. Uma palavra que o Senhor disse mudou a minha história, encheu meu coração de ânimo, salvou meu casamento. Não fui eu quem falou, meu irmão. Lembra daquilo que eu disse no início? É o Espírito Santo, que quando o Evangelho é pregado, ele vem como poder de Deus. Ele é como uma espada de 2 gumes, e ela começa a penetrar no nosso coração, dividir as intenções, os pensamentos. Ela divide a alma, divide o espírito. O poder do Evangelho entra no coração daquele homem. Ele ouviu falar Paulo. Ele já tinha ouvido falar muita gente. Porque às vezes o problema é que as pessoas acham que nunca vai mudar. É porque ela está ouvindo a pessoa errada. Não adianta só a gente ouvir. A gente tem que saber quem a gente ouve. Tem gente que ouve religião. Tem gente que ouve crença. Tem gente que ouve um monte de coisa. Mas tudo muda quando você ouve a palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa, e não é ouvir qualquer um, é ouvir aquele que anuncia a verdade de Deus. Como é bom, no momento de desespero, de angústia, talvez você já tenha tido essa experiência. Quando você havia se encontrado num momento de desespero, de perturbação, de dor, de repente, você não tem a quem recorrer. Vem um telefonema, vem um abraço, e vem uma palavra de consolo e esperança ao seu coração. Você que achava que tudo estava acabado, você que achava que era o fim do mundo, você que achava que não tinha mais esperança, alguém foi canal de Deus na sua vida. Não para falar aquilo que ele achava ou que deixava de achar, porque o que a gente acha ou deixa de achar, meu irmão, com todo respeito, não vale nada. A diferença é quando alguém vem anunciando as boas novas do Evangelho. É quando alguém vem ao seu ouvido, num momento de dor, de decepção, de angústia, e fala com você, e você sabe que isso não é palavra de homem, é palavra de Deus. Você sabe quando Deus falou com você. Você sabe quando não é uma voz humana, pode ter vindo através das bocas de um homem ou de uma mulher, mas veio do trono de Deus. Foi Deus quem falou no teu ouvido, porque produziu no teu coração coisas que dantes jamais haviam sido produzidas. Jamais. Foi como se os céus se abrissem, como do trono de Deus, uma torrente de água viva fluísse dentro do teu coração por causa de uma palavra. Por isso que é importante ouvir o Evangelho. A palavra de Deus diz que a fé vem por esse exercício de ouvir a palavra. Quando a gente ouve a palavra, coisas acontecem dentro da gente. Você não tem ideia do que está acontecendo dentro de você hoje à noite. Enquanto você está sentado aqui, Deus está premiando o teu desejo de estar nesse lugar hoje à noite, de esperar para ouvir aquilo que Deus está falando. Você não sabe, mas algo sobrenatural está acontecendo na tua alma hoje à noite, porque o Evangelho está sendo anunciado, a palavra de Deus está sendo pregada, e no teu coração está sendo gerado algo. É como se um sêmen fosse colocado dentro de você, para gerar vida, para gerar esperança, que vai dar à luz algo grandioso da parte de Deus. É uma palavra. Ele diz que ao ouvir falar Paulo, não foi qualquer um que ele estava ouvindo falar. Ele estava ouvindo falar um apóstolo,
um servo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. Ah, como eu gosto de ouvir gente cheia do Espírito Santo, porque o que sai dele vem de Deus. Quando ele abre a boca, as palavras são como favos de mel, são agradáveis aos ouvidos e são saudáveis à alma, é o que diz a palavra. Não é só agradável de ouvir, mas é saudável, faz bem para a gente. Não é bom quando a gente ouve uma palavra de Deus, meu irmão? Eu não sei como é que tem gente que consegue ficar sem ouvir uma palavra de Deus. Eu não sei como é que tem gente que consegue ficar longe da Bíblia. Eu não sei como é que tem gente que consegue ficar sem ouvir mensagem. Eu não entendo. Eu não sei como é que sobrevive. Todas as vezes que eu tenho acesso à palavra, eu vinha dizendo para minha esposa, na viagem de volta, Deus falava comigo, e eu virava o texto, e eu marcava. E quando eu cheguei aqui, eu entendi por que Deus falou. Porque Deus fala, meu irmão, Deus fala através do seu evangelho. O texto diz que esse homem ouviu falar Paulo. O que a palavra produz? O texto diz muito claramente. O texto diz que quando ele ouve falar a Paulo, Paulo fixa os olhos nele. Eu não penso aqui que Paulo era nenhum guru com um raio-x espiritual. Porque tem uns desses, que ele consegue fazer um raio-x da sua alma. Ele consegue ver se o teu tanque espiritual está cheio ou está vazio. Ele consegue ver o quanto de Deus está em você. Não. Eu creio que nesse texto, porque olha o que o texto diz. Fixando nele os olhos e vendo que possuía. Sabe por quê? A fé, ela precisa ser externada. Porque a gente sabe quando a gente está falando alguma coisa, alguém está crendo e alguém não está nem aí. Você já conversou com alguém e ele deixou transparecer na conversa que ele não está interessado naquilo que você está falando? Quem já levanta a mão? É fácil. Não há uma troca de olhares. Não há... Olha, uma das coisas que a gente percebe, isso é uma orientação que a gente recebe todas as vezes, em todas as classes de oratória e falar em público, que você tem que fazer um contato com alguém, sempre visual, quando você percebe que essa pessoa, ela já se conectou com você. Porque há uma conexão. Quando você fala, você procura pessoas, então você fica de olho, que eu estou de olho em você. Se você está conectando comigo ou não. Porque eu sei que às vezes quando eu estou falando aqui, você está desinteressado. Você está mexendo no seu celular. Você pensa que eu não vejo? Eu vejo. Não é só Deus que vê não, eu também vejo. Eu vejo que você está aí navegando. Eu vejo. Estou aqui, ó, só de olho. Você acha que eu não vejo? Você não sabe qual é o privilégio da vista que eu tenho daqui. Eu fico de olho, eu vejo. Se você está desinteressado, se você cruzou o braço, se você está pensando, quantas vezes você já olhou no relógio? Verdade? Porque o que isso me dá de recado? Você não está interessado. Olha que coisa interessante nesse texto. E essa é uma revelação do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Eu quero que você receba essa palavra. O que mudou, o que chamou a atenção de Paulo foi que esse cara estava interessado. Sabe por que muita coisa não muda na sua vida? Porque você não está interessado no que Deus está falando. Você vem no culto, mas você não está interessado. A mensagem está sendo pregada, mas você não está interessado. Alguma coisa Paulo fixou. Aqui não há nenhum mantra. Paulo recebeu uma mensagem. Eis que nele há fé suficiente. Não há isso, meu irmão. Mas havia algo que era comunicado através do olhar deste homem. Eu acredito em você. Eu creio que tudo que você está falando é verdade. Eu estou interessado, eu quero mais. Você sabe que nessa arte da ministração em público, uma das grandes percepções de que alguém está interessado é quando ele começa a se inclinar na sua direção. É porque ele está vindo na sua direção, é porque ele quer estar mais perto, porque ele quer ouvir com mais atenção, ele não quer deixar nada. Quando um camarada, tem como me filmar? Pega aqui, vou pegar uma cadeira. Vou te mostrar como é que às vezes você faz no culto.
Está aqui, ó. Às vezes está pregando, o cara está assim, ó. Você acha que ele está interessado? Não! Ele está dizendo, meu Deus, vai acabar que horas? Aí ele fica, ele está sentado. Aí mostra para quem está do lado o miserável ainda. Quanto é que foi o jogo? Ixi, já acabou? Meu irmão, todas as vezes que você dá uma resposta dessa para Deus, você não está dando para mim. Porque quem está falando aqui é o Espírito Santo. Porque se você veio para me ouvir falar, você perdeu o seu tempo. Mas todas as vezes que você tem uma atitude dessa para com aquilo que o Espírito Santo está ministrando, você está dizendo para ele, pouco me importa o que você tem a dizer, não tenho interesse nenhum. O que chama a atenção de Paulo é que esse cara olhava para ele como algo, eu acredito no que você está falando. Eu preciso disso para mim. Eu tenho fome. Sabe por quê, meu irmão? É bom ver os outros comerem quando eles estão com fome. Tem gente que vem para a igreja sem fome. Vem sem sede. E aí Deus prepara uma mesa. E você faz carinha de enjoado. Eu não quero comer isso aí. Por isso que a palavra de Deus afirma, quando Jesus declara no Sermão da Montanha, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Só é saciado quem tem fome. Se você tiver fome de Deus, se prepara. Vem algo da parte do Senhor sobre a sua vida, que vai encher o teu interior com rios de água viva. Mas você tem que estar interessado. O culto é bom, a mensagem é boa, quando você tem interesse nela. Paulo percebe que havia um interesse por parte desse cara. Ele fixou os olhos nele. Algo chamou a atenção de Paulo no seu discurso. Enquanto ele apresentava o evangelho, ele percebeu que esse cara tinha fé para ser curado. Deu para entender? Não, a mensagem é a mesma. A diferença é a resposta que você tem a ela. Não é que Deus quer curar alguns, Deus quer curar todo mundo. Deus quer salvar a todos. Deus quer libertar todo mundo que está aqui hoje à noite. Deus quer abrir porta para todo mundo que está aqui. O problema é a resposta que a gente dá à palavra. A gente está desinteressado. A gente não está nem aí. Algo chama a atenção de Paulo. Ele percebe que aquele homem precisava de algo. Tinha algo dentro dele que o incomodava. Eu preciso dessa palavra. Meu querido, como é bom quando a gente tem acesso a uma fonte de esperança. O evangelho é isso. Por isso que todas as vezes que Jesus realizava um milagre, ninguém queria deixá-lo mais. Como é que você tem condição de deixar alguém que mudou a tua história? Esse homem começa a ouvir falar de Cristo, do Filho de Deus, que deu a sua vida, que morreu em resgate de todos. Ele começa a ouvir, ele começa a ouvir, ele começa a ouvir. E sabe de uma coisa? Deus jamais irá desprezar a expectativa que é produzida no coração de alguém pela fé. Jamais. Deus não despreza nunca aquilo que a fé produz no teu coração. Aquilo que a tua fé produz atrai o milagre de Deus. Por isso que ele diz para Marta: credes? Ela disse: eu creio. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você esperar, se a tua fé produzir o inimaginável, ele vai se tornar realidade. Meu querido, hoje à noite, saia daqui com essa certeza. A tua fé vai produzir coisas extraordinárias. Portas vão se abrir. Aquilo que até então você não tinha, aquilo que você precisava, está tão fácil de ser alcançado. A palavra de Deus sendo pregada, a fé sendo gerada, e você saindo daqui crendo no impossível. O texto diz que quando Paulo percebe o interesse dele,
Esse cara quer. Porque quando a gente quer, a gente não vai embora. Quando a gente precisa, a gente não abandona. A gente fica junto. A gente busca. Ele quer. Paulo então diz a ele em alta voz. Eu fiquei algumas vezes refletindo sobre o porquê do detalhe que o texto nos traz sobre o tom de voz usado por Paulo. Não é a altura de uma declaração de fé que vai mudar alguma coisa. Tem gente que acha que é gritando que a coisa vai funcionar. Tem gente que acha que é fazendo barulho que o Espírito vai se manifestar. Não é. Mas por que será então que Paulo disse a ele em alta voz? Não pense você que foi uma manifestação e assim o texto nos diz: apruma-te direito sobre os pés. Porque tem gente que acha que é assim, que é com uma palavra mansinha. Queres ser curado? Apruma-te direito sobre os pés. Refletindo sobre isso, eu busquei em alguns comentaristas sobre qual seria a sua posição quanto ao porquê dessa tonalidade de voz do apóstolo. Eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Mas me chamou muita atenção o porquê. E algo começou a ser gerado no meu coração sobre essa tonalidade de voz. Sabe, a autoridade da palavra. A gente sabe que quando alguém tem autoridade, ele não dá ordem embaixo. Eu nunca vi ninguém comandar um exército com ordem baixas. Eu nunca vi nenhum técnico na beira de campo pedir por favor para o jogador: por favor, marca aquele ali. Por favor. Já viu alguém? Quando a autoridade precisa ser revelada, ela precisa ser clara. O que eu entendo até então é que aquilo que estava sendo pregado estava dentro de um tom de voz meio que mediano. Mas quando uma ordem é dada, a voz é levantada. Meu querido, eu creio que é um momento na sua vida em que a voz de Deus se levanta na sua direção. Sabe por quê? Porque tem outras vozes querendo falar mais alto que a voz de Deus. Talvez aquilo que estava sendo produzido no coração dele estava começando a encontrar alguma competição aos seus ouvidos. É por isso que Jesus fala sobre a parábola do semeador. De que ele vai e semeia a boa semente, mas de noite vem aqueles que semeiam o joio no meio. É gente que libera uma palavra contrária. Uma palavra que vai contra aquilo que Deus diz. E há momentos que a gente precisa levantar a voz. Porque Deus não quer que você perca aquilo que a tua fé produziu. O texto diz em alta voz. Paulo diz a ele agora não está mais falando a todos que estão ouvindo. Há uma palavra direta. Ele diz em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. É para você. Uma palavra de ordem. Uma palavra de comando. Meu querido, hoje à noite eu creio, em nome de Jesus, que se você receber essa palavra, o Evangelho de Deus, como resposta para a sua desesperança, vai vir uma ordem do céu a seu respeito. O grande comandante, o general que é Cristo Jesus, vai dar uma ordem a teu respeito. Vai vir uma palavra de ordem que vai ser inconfundível aos seus ouvidos, que vai calar toda e qualquer outra voz que está querendo confundir o teu coração, querendo confundir o teu entendimento. Deus vai bradar, Ele vai dizer: apruma-te direito sobre os pés, porque precisa mexer com a gente. Tem coisa que não é com gentileza, é com palavra de ordem. Imagina um cara, desde o seu nascimento, deitado, prostrado, e de repente vem uma palavra. Você já recebeu uma palavra de ordem que você fez coisa que você nem lembrou mais o que você fez? A gente às vezes faz isso. Bem, eu recebia muito disso em casa, com os pais, é ou não é? E às vezes nós fazemos a mesma coisa com os filhos. Fulano de tal,
Pega não sei o que lá. Sim, senhor. Você nem pega. Você nem pensa, melhor dizendo. É assim ou não é, gente? Por quê? Porque vem uma palavra de ordem. É interessante que Paulo aqui não quer permitir com que a limitação da sua carne... Quem vai tirar a cadeira? Vai me dar lencinho? Obrigado, Carla. Deus abençoe a sua vida. Aí, Felipe, ó que partidaço. Vamos casar, meu pai, Jesus. É interessante que a palavra que vem é uma palavra que vem calar toda outra voz. Meu querido, quando Deus falar com você, cale todas as outras vozes. Haverá vozes que continuarão a te convencer de que aquilo que você era incapaz de fazer até então, continua sendo uma realidade. Mentira! Quando Deus fala, pode fazer. O milagre já chegou. Paulo diz para aquele homem, apruma-te direito sobre os pés. Qual foi a reação dele? Verso número 10. Ele saltou e andava. Mandou, sim senhor. Meu irmão, quando Deus manda, tudo se submete à autoridade de Cristo. Os nossos músculos, os demônios, os principados, todas as portas, as cadeias, na autoridade do nome de Jesus. Tudo é colocado em ordem, começa a funcionar. Meu irmão, eu fico pensando, o ato do milagre, muito provavelmente ele era atrofiado. Nunca andou? Quem é fisioterapeuta aqui? Levanta a mão. Tem algum fisioterapeuta? Médico, fisioterapeuta. Uma pessoa que nunca andou na vida, como é que são os músculos dele? Atrofiado. Há possibilidade dele imediatamente, segundo a ciência, de alguém botar ele de pé e sair andando com força? Não. Olha o que Deus está falando aqui, gente. Que quando Deus manda, tudo se submete à ordem que vem dele. O que você precisa fazer é crer que aquilo que Deus disse vai se cumprir. Tem gente que fica pensando, eu vou ficar de pé, mas as minhas perninhas finas. Como é que eu vou ficar de pé? Olha, está mochibento. Tem gente que diz, como é que meu casamento vai ser salvo? Olha o que aconteceu. Como é que eu vou conseguir esse trabalho? Olha o meu currículo. Meu irmão, quando Deus falou, acontecerá. É por isso que a criação do universo começa com uma palavra de Deus. Haja luz. E houve luz. Quando Deus fala, se prepara para obedecer. Ele já preparou o que é necessário para você receber um milagre da parte dele. Você pode dizer glória a Deus para isso hoje à noite? Eu creio, meu irmão, que tudo aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida hoje à noite, há uma palavra de ordem a teu respeito. Há uma palavra de ordem dizendo, apruma-te, fica direito, cria vergonha, firma. O texto diz que ele salta e começa a andar. É imediatamente, é de repente, porque quando Deus fala, tudo acontece. Deus está falando com você aqui hoje à noite. Eu creio que há uma voz que os teus ouvidos não recebem diretamente através do seu sistema auricular. É uma voz que ecoa dentro da tua alma, dizendo para você, tudo é possível que crê. Eu já abri essa porta, eu vou fazer um milagre, eu vou salvar a sua família, eu vou curar o teu irmão, eu vou fazer algo. A única coisa que você precisa é sair por essas portas hoje à noite, crendo que tudo aquilo que Deus já disse a seu respeito, já aconteceu, para a glória e honra do seu santo nome. Você pode dizer glória a Deus para isso hoje à noite? Fica de pé, deixa eu orar com você.